Haruto era um otaku fracassado que uma deusa peituda teve pena, e o reencarnou num isekai como um protagonista super poderoso. Agora ele terá que esconder seus poderes ou todos os vilões do reino vão querer provar da sua carne. Não. 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 Um dia, enquanto Haruto rolava o Instagram e ele tava lá, confuso, a deusa o presenteia com uns poderes super poderosos. Espera. Mágicos para tornar sua segunda vida bem mais interessante. No entanto, suas ambições são surpreendentemente humildes. Ele só quer uma vida tranquila e sossegada, onde possa maratonar animes e jogar videogame como um completo maluco. Haruto implora a deusa para abençoá-lo, e de repente sua alma viaja para seu próximo corpo. De repente ele é um bebê, e não qualquer bebê, mas um com um pinto real. Ele é nomeado Príncipe Encantado e é o único filho do rei e de sua esposa, a Princesa Flash. Corre o boato de que este rei com cara de nerd aparentemente derrotou uma entidade notória chamada Rei Demônio há poucos dias. Seu novo pai imediatamente ordena uma avaliação mágica do bebê, esperando um prodígio de nível 50. O cristal mágico brilha intensamente, mas quando a luz se apaga, ele exibe um patético nível 2. Para piorar, o mago acrescenta que o príncipe tem 0 habilidades elementais e só pode usar uma magia de barreira que parece bem sem graça. Enquanto isso, a deusa que iniciou tudo isso está tendo um ataque de pânico completo. Ela percebe que as ferramentas de medição de magia deste mundo são mais velhas que o Joe Biden, exibindo apenas 2 dígitos. Acontece que o nível real de Haruto é um impressionante 1002, mas ninguém no reino tem a menor ideia disso. O rei e a rainha ficam horrorizados com este bebê burro. Então, num movimento mais frio que o coração da sua mãe, eles decidem forjar a morte do filho e o abandonam numa floresta. Como Haruto está totalmente consciente, ele não consegue acreditar que já está condenado à morte por decepção parental. Abandonado e sozinho, ele de repente se lembra da magia de barreira que o mago mencionou antes. Haruto tenta e fica chocado com o quão intuitivo é. O único limite é a sua imaginação. No entanto, sua diversão é interrompida por um lobo gigante que tenta comê-lo vivo, mas seus dentes não conseguem perfurar a barreira. Percebendo que está seguro, Haruto revida com uma dúzia de pequenas barreiras, mas isso só deixa a fera mais irritada. Então ele planeja outro ataque e arranca algumas árvores, lançando-as em direção ao lobo. Mesmo isso se mostra inútil, fazendo Haruto escalar as coisas dramaticamente. Ele então usa seu poder para arrancar um pedaço enorme de terra do chão, esperando acabar com a vida irritante deste lobo estúpido de uma vez por todas. Essa demonstração exagerada assusta tanto o lobo que ele começa a falar em inglês e se rende como o Saddam Hussein. Como Haruto é literalmente um bebê, ele aprende a falar envolvendo uma barreira em sua garganta e se apresenta. Ele explica como foi abandonado por seus pais republicanos por ser estúpido. No entanto, a loba está convencida de que ele é o rei demônio reencarnado e o aceita como seu mestre. Ela oferece sua vida a ele, mas Haruto a manda sumir e não atacá-lo novamente. Assim que os dois estão discutindo os termos da parceria, o bebê Haruto fica cansado e fraquinho diz a Frei que precisa de leite de uma torneira de teta gigante. Sem perder o ritmo, ela se transforma numa linda garota humana, sem roupa alguma à vista. Isso deixa o banana do bebezinho duro, então ele conjura algumas roupas com sua magia, o que a deixa ainda mais gostosa. Ela então abre a camisa para amamentar o bebezinho, o que só o assusta. No entanto, Frei não consegue produzir leite sem estar grávida. Então ela tira a roupa e pede a Haruto para realizar a atividade de penetração. Quase imediatamente, Frei volta a si e pede desculpas ao bebê Haruto por ser tão esquisita. A estranha situação deles é interrompida pela chegada de um homem chamado Marquês Gold. Ele afirma ser parente de Haruto, que veio salvar a criança abandonada, convenientemente segurando uma mamadeira de leite de teta. Gold explica que ele e sua esposa perderam o próprio filho, e ele quer dar a Haruto uma chance na vida, mesmo que ele seja tão burro quanto uma toalha molhada. Este apelo sincero toca Frei, e ela concorda em deixar Haruto ir com ele, com a condição de que ela o acompanhe como sua atendente pessoal. Antes de partirem, Gold forja a morte de Haruto, espirrando líquido biológico no carrinho de bebê, garantindo que os guardas reais nunca o procurem. 9 anos se passaram desde aquele incidente. Haruto foi felizmente adotado pelo Marquês Gold e sua esposa Natália. Ele vive uma vida confortável, mas ainda é um misógino nojento e completo no fundo. Ele também tem uma nova irmãzinha, Charlotte, que parece desprezá-lo completamente. Haruto fica até um pouco com ciúmes de que Frei, que agora trabalha como uma atendente impecável, se dê tão bem com Charlotte. Vendo-o observando as duas dançando como idiotas, sozinho, sua nova mãe o consola, sugerindo que Charlotte é apenas tímida perto de meninos e que ele deveria tentar ser um irmão mais velho confiável. Só a ideia de tentar algo novo induz um ataque de pânico dramático no garoto. Durante esses 9 anos, Haruto tem secretamente dominado sua magia de barreira com um propósito específico: criar um clone autônomo perfeito de si mesmo. Seu grande plano é ter o clone o satisfazendo enquanto ele fica deitado como um completo simp, esperando minimizar o contato feminino. Até agora, ele conseguiu copiar sua aparência perfeitamente, mas o clone não consegue falar ou se mover sozinho. Nesse momento, ele é interrompido por seu pai, Gold, e é ordenado a encontrá-lo lá embaixo. Gold insiste que Haruto aprenda esgrima para compensar seu baixo nível de mana, o que se traduz em suas habilidades mágicas. Haruto está aterrorizado em se machucar, pois está totalmente ciente da imensa força de seu pai. Então ele usa sua magia de barreira para se proteger e se lança em direção ao pai em uma velocidade impossível. Gold fica atordoado porque tais movimentos não deveriam ser possíveis para ninguém abaixo do nível 30.
O próprio Haruto permanece sem noção de seu verdadeiro poder. Ele havia construído anteriormente um dispositivo de medição de 3 dígitos, mas ainda mostrava nível 2, então ele apenas aceitou seu destino como um fracote mágico com uma habilidade de barreira estranhamente útil. Sem que ambos soubessem, Charlotte está curiosamente observando a sessão de treinamento à distância, como uma agente da CIA. Mais tarde naquela noite, Gold discute os eventos do dia com sua esposa Natália. Ele não consegue entender as habilidades físicas super-humanas de Haruto. Ele levanta uma teoria maluca. Haruto pode ser a reencarnação do infame Lorde Demônio, o descendente de um humano e um demônio, como explicado por sua marca de nascença também. Gold afirma que só essa teoria explicaria sua força incrível e por que uma poderosa loba demônio como Frey o segue tão disposta. Natália ainda pensa que o filho é um simp que enfia o dedão no próprio bumbum, mas Gold a tranquiliza, dizendo que, seja lá o que Haruto for, tudo o que eles querem é que ele seja feliz. Enquanto isso, a pequena e sorrateira Charlotte ouve tudo. Ela agora sabe que Haruto é algo muito mais especial do que qualquer um imagina. De volta ao seu quarto, Haruto percebe que seu pai adotivo, Marquês Gold, tem estado mais ocupado que o normal. Enquanto ele se deita em sua cama, houve uma comoção do lado de fora do castelo. Usando sua magia para dar uma espiada, ele vê um grande número de soldados recebendo tratamento de emergência. Haruto então se aproxima de seu pai fora dos muros do castelo, que parece completamente devastado. Gold explica que eles receberam informações sobre alguns criminosos e os atacaram. Mas seu exército foi pego de surpresa e emboscado por trás, resultando em uma pesada perda. Preocupado que a visão do líquido biológico seja demais para um garoto de 9 anos, Gold diz a ele para estacionar seu traseiro grosso e nojento de volta no castelo. Haruto obedece sem uma palavra, mas seu rosto é uma máscara de fúria fria. Enquanto caminham, Frey começa a zombar dos soldados por serem tão beta-males. Num raro acesso de raiva, Haruto manda ela calar a boca. A ordem é tão fora do comum que Frey fica chocada e em silêncio. Agora, Haruto caminha entre os soldados feridos e secretamente libera sua magia de barreira. Em um instante, todas as feridas dos soldados, de cortes a ossos quebrados, desaparecem completamente. Os soldados olham incrédulos antes de explodirem em aplausos, enquanto seu pai olha ao redor, completamente perplexo com o milagre que acabou de testemunhar. Mais tarde naquela noite, enquanto Haruto dorme como um garotinho em seu quarto, Frey fica bem do lado de fora de sua porta, como os 3 dedos de Wrong Turn. Quando ele tenta falar com ela, ela permanece completamente muda. Ele rapidamente percebe que Frey ainda está seguindo sua ordem de calar a boca, literalmente. Pensando no quão ridículo isso é, Haruto pede desculpas e oficialmente lhe dá permissão para falar novamente. Ela imediatamente pede desculpas por seus comentários rudes, embora essas formalidades não façam sentido para ele. Com isso resolvido, Haruto se concentra no problema real. Usando sua magia de vigilância, ele escaneia toda a propriedade para encontrar os ladrões. Ele rapidamente localiza o forte deles, mas também faz uma descoberta arrepiante. Alguns dos próprios soldados de seu pai estão trabalhando como espiões para penetrá-lo na noite. Percebendo que isso é mais do que apenas um problema de bandidos, Haruto decide aniquilar esses encrenqueiros. Sem pensar 2 vezes, Haruto usa sua barreira para voar pela noite com Frey o seguindo de perto. Da janela de seu quarto, sua irmãzinha Charlotte vê as 2 figuras voando pelo céu e fica completamente confusa. Enquanto isso, no Forte dos Ladrões, o clima é de festa. Eles estão rindo de como esmagaram Gold Soul e seus soldados patéticos. No entanto, a celebração deles é interrompida. Quando Haruto casualmente entra na festa deles com óleo de bebê, tipo o Didi, eles mal têm tempo de sacar suas armas antes que sua magia de barreira os congele no lugar. Para deixar claro, Haruto manda um deles voando contra uma parede com força suficiente para deixar uma cratera em forma de homem. Sem suar, Haruto os ameaça a cooperar com ele, ou então eles virarão o chefe pessoal do Obama. Eventualmente, ele descobre a verdade chocante. Eles não são ladrões, mas soldados do Império Vizinho. A missão deles era se passar por bandidos para causar caos e enfraquecer o reino por dentro. Eles também confessam que tem um cúmplice de alto escalão no comando do reino, alguém com o mesmo nível de autoridade de seu pai. Depois que eles contam cada último detalhe, eles imploram por suas vidas. Mas Haruto não esqueceu que eles tentaram desviver seu pai. Com gelo na voz, ele se vira para Frey e dá uma única ordem: queimar todo o forte até o chão com todos dentro. Ele não se importa com a política do reino, mas não perdoará ninguém que se meta com o traseiro peludo de seu pai. Ele então planeja enviar uma carta anônima ao pai explicando tudo sobre o ataque. No dia seguinte, um dos homens de Gold confirma que tudo na carta era verdade. Enquanto ouve os detalhes, Gold fica profundamente perturbado, imaginando como os soldados imperiais sabem sobre seu traseiro peludo. Ele suspeita que a Demônio de Fogo Frey estava por trás da destruição do forte, mas não consegue entender a história completa. Nesse ponto, Charlotte sabe mais do que seu pai loiro, e corre para sair do quarto. Ela finalmente liga os pontos sobre a noite passada e está determinada a descobrir o que está acontecendo. Charlotte vai direto para Frey e a confronta com uma pergunta bizarra sobre se Haruto tem um irmão gêmeo, já que Frey não tem ideia do que ela está falando. Charlotte explica que viu Haruto voando na noite passada, mas quando ela verificou o quarto dele, o viu na cama segurando sua salsicha. Impressionada com sua observação aguçada, Frey revela que Haruto sempre possuiu um poder mágico imensurável, muito além do de qualquer demônio. Ela continua a engraçar seu mestre por alguns minutos enquanto a garotinha ouve atentamente. No entanto, Frey se recusa a revelar mais detalhes, explicando que Charlotte terá que esperar Haruto contar a ela pessoalmente. Quando Haruto descobre isso, ele cria uma magia de vigilância para manter Charlotte afastada. Mas seus planos não parecem funcionar, porque desde aquele dia, a garotinha o espiona como uma agente da CIA.
Ele tem que ter extrema cautela antes de fazer algo arriscado agora que Charlotte está sempre no seu encalço. No entanto, este pequeno incidente é logo ofuscado por uma ameaça mais imediata. Enquanto a caminho de um festival, Charlotte e sua mãe, Natália, são emboscadas por outro grupo de soldados imperiais. Haruto recebe uma notificação sobre este ataque e ele imediatamente entra em seu portal de magia de barreira. Os guarda-costas de Natália são rapidamente derrotados, forçando-a a fugir com sua filhinha. Ela usa seus poderes para deter os ataques que se aproximam enquanto Charlotte é guiada pela magia de barreira de Haruto. Eventualmente, Natália consegue encontrar uma caverna escondida, e as duas entram em segurança. Mas ela diz a Charlotte para ficar parada enquanto ela atrai os soldados para longe. No entanto, os soldados encontram essa mulher burra quase imediatamente, sabendo que ela não pode ser feita prisioneira. Natália saca uma adaga, pronta para tirar a própria vida. Mas assim que ela está prestes a atacar, a adaga se estilhaça e ela é nocauteada. Um Haruto absolutamente enfurecido aparece e derrota os soldados em um piscar de olhos. Ele leva sua mãe de volta para a caverna e tranquiliza uma Charlotte aterrorizada de que ela está segura. Enquanto Haruto se vira para sair e limpar o resto da bagunça, Charlotte o chama. Pela primeira vez, ela não está olhando com medo ou desdém, mas com admiração. Ela timidamente pergunta se ele é um aliado da justiça, completamente pega de surpresa pela primeira conversa real que eles já tiveram. Haruto decide apenas seguir o fluxo e concorda. Os olhos de Charlotte se iluminam de espanto, percebendo que seu irmão Simp é na verdade um herói secreto. Ela promete manter seu poder em segredo de todos, até mesmo de seu pai. Sentindo uma pontada de culpa por manipulá-la, Haruto sai para cuidar dos bandidos restantes. De volta ao castelo, o Marquês Gold está conversando com Haruto, que habilmente deixa uma dica sobre como há um espião dentro do Império. Nesse momento, Charlotte, Natália e Frei também chegam ao seu escritório, mas em vez de sua habitual frieza, Charlotte corre diretamente para Haruto e o abraça apertado, dizendo o quanto sentiu falta dele. Seus pais ficam surpresos ao ver seus filhos, que estavam brigando como Israel e Palestina, de repente se dando tão bem. Enquanto Charlotte declara que ama seu irmão a partir de agora, Frei observa de lado, claramente com ciúmes de toda essa situação. Agora que Haruto a salvou, Charlotte está completamente apegada a ele, tipo sêmen. Enquanto ele costumava ser absolutamente odiado por ela, a garotinha é muito carinhosa com ele. Mesmo que Haruto não tenha ideia de como lidar com essa compaixão, a presença dela é surpreendentemente reconfortante. Nesse momento, Charlotte avista a tela holográfica exibindo sua magia de vigilância e seus olhos se arregalam de curiosidade. Para esconder seu segredo, Haruto diz a ela que é uma forma de magia antiga e Charlotte não parece ter dúvidas sobre isso. Em vez disso, ela revela que há registros de magia antiga no arquivo do castelo e se oferece para mostrá-lo a ele. Mais tarde, os dois entram em uma biblioteca gigantesca cheia de milhões de livros. Haruto fica impressionado ao descobrir uma estrutura tão massiva escondida dentro de sua própria casa. Tão ágil quanto a personalidade de Donald Trump, Charlotte sobe uma escada e traz a ele uma pilha de livros empoeirados. Enquanto os dois se sentam à mesa, Haruto começa a ler. Ele eventualmente encontra uma passagem descrevendo como a magia antiga não tinha atributos elementais, fazendo-o pensar que sua magia de barreira poderia realmente se qualificar. Charlotte explica que sua mãe e Frei costumavam ler esses livros para ela, e ela docemente pede a ele para fazer o mesmo. Haruto concorda apenas para ser surpreendido quando ela se joga bem em seu pinto inexistente, explicando que é assim que ela sempre ouve histórias. Enquanto lê sobre deuses que podiam viajar entre mundos, Haruto sente uma pontada de nostalgia por sua vida antiga. Ele murmura para si mesmo que a única coisa que falta neste mundo é anime. A Charlotte, irritantemente curiosa, imediatamente pergunta o que é anime. Haruto explica apaixonadamente que é uma arte mágica onde desenhos podem falar e se mover. Ele espera que ela fique estranhada, mas em vez disso a garotinha fica incrivelmente animada e implora para ele mostrar a ela alguns animes. Não vendo saída, Haruto passa as próximas 2 semanas usando sua magia de barreira para hackear a internet de seu mundo antigo. Ele monta uma tela para Charlotte, que olha maravilhada enquanto o primeiro personagem animado aparece na tela. Enquanto ela começa a assistir a este anime bobinho, Charlotte fica imediatamente confusa e encantada. O único problema é a barreira do idioma, já que eles não falam japonês neste mundo. No entanto, quando Haruto tenta ensiná-la o idioma, ela domina o dicionário inteiro em apenas 2 horas. Ela consegue até usar a internet como uma criança japonesa normal, chocando seu irmão mais velho. Em 2 semanas, Charlotte está praticamente fluente, tendo maratonado uma biblioteca inteira de programas. Haruto percebe que sua irmã pode ser uma gênio certificada que está lentamente se transformando em uma otaku completa. Mais tarde naquela noite, Gold e Natália notaram a filha cochilando no jantar. Quando eles perguntam o que está acontecendo, Charlotte apressadamente lhes diz que tem ajudado Haruto com sua operação de expansão do pinto. Depois do jantar, Haruto diz à garotinha que ela não pode mais assistir anime, deixando-a um pouco triste. Ele então vai tomar banho, e Charlotte também pula na banheira com ele, explicando que não quer ficar sozinha. Enquanto eles relaxam, ela tagarela sobre anime, confirmando que é oficialmente uma da tribo. Nesse momento, Charlotte aponta para o brasão real em seu corpo e pergunta se aquele é o emblema dos Guerreiros da Justiça. Mais tarde, Haruto a encontra dormindo profundamente em sua cama com a mãe espiando, tipo um Jeffrey Dahmer. Natália está feliz que seus filhos agora se dão bem, já que era tudo o que ela queria para eles. Alguns dias depois, o Marquês Gold se despede de sua família para a batalha, enquanto todos o acenam hesitantemente.
Mais tarde, Charlotte pede a Haruto para usar seus poderes para criar um mundo sem brigas. Ela está terrivelmente preocupada com o pai e implora a Haruto para se juntar à batalha e se transformar em um herói, como nos animes que ela assistiu. Incapaz de recusar sua inocência, Haruto se encolhe internamente antes de se transformar em uma figura mascarada dramática em um manto preto, parecendo uma cópia carbono de Zero de Code Geass. Charlotte fica absolutamente deslumbrada e implora para se juntar a ele na jornada. No entanto, Haruto recusa-se severamente a levá-la, mas cria uma tela mágica para que ela possa assistir a sua estreia heróica. Ele encontra os ladrões na floresta e se apresenta como guerreiro da justiça. Com o mínimo de esforço, Haruto consegue derrotar todos eles, garantindo que nenhum líquido biológico seja derramado para sua jovem audiência. Assim que ele termina, seu pai chega com seus soldados. Pego de surpresa, Haruto se apresenta com a primeira coisa que lhe vem à mente, Mia Khalifa. Mas assim que Gold pergunta sobre seus poderes, ele fica envergonhado e sai da floresta, deixando seu pai completamente duro lá embaixo. Haruto volta para seu quarto exausto e envergonhado, mas Charlotte acha que ele é a pessoa mais legal do mundo. Este incidente estúpido acaba criando seu novo alter ego indesejado como o Cavaleiro Negro. Com suas obrigações sociais se acumulando, Haruto finalmente aperfeiçoa seu clone falante. É uma cópia perfeita, até na personalidade, o que imediatamente o irrita porque o clone também se recusa a sair do quarto. Nesse momento, Haruto e Charlotte são chamados lá embaixo para cumprimentar alguns visitantes reais, a princesa Marion e seu irmão insuportável, o príncipe Leias. O príncipe imediatamente começa a agir como Andrew Tate, forçando o do Marquês Gold a se curvar a ele, já que ele é o futuro rei. Enquanto Marion tenta colocar um pouco de juízo na cabeça dele, Leias nota Haruto e o chama de lixo de nível 2 de um orfanato. Ele então desafia Haruto para um duelo, para dar uma lição nele. Sem outra saída, Haruto aceita lutar a contragosto. Confundindo a falta de entusiasmo com medo, Laels promete, todo metido, que vai pegar leve. Haruto checa o nível do oponente e vê que é um mísero nível 9. Ele então olha para o pai e Charlotte, que são das pessoas mais poderosas do reino. O duelo começa e Laels ataca, mas Haruto desvia como um cachorro fugindo de esguicho. Como está entediado demais, Haruto fica parado, cria uma barreira e deixa o príncipe bater nele, fingindo sentir dor. De repente, ele para de atuar e começa a dar uma surra nesse príncipe arrogante. Mesmo quando ele se levanta, Haruto consegue esmagá-lo toda vez. Sentindo-se humilhado, Laels começa a conjurar e lança uma bola de fogo poderosa. Mas para seu choque, o feitiço simplesmente some antes de atingir o alvo. Ele tenta de novo, mas cada bola de fogo desaparece no ar. A princesa Marion tenta impedir o irmão de passar vergonha, mas Laels está convencido de que há algum truque. Haruto então explica que foi sua magia, abrindo a mão para revelar um vórtice giratório contendo todas as bolas de fogo absorvidas, agora fundidas numa esfera gigante de morte flamejante. Finalmente entendendo a diferença de poder do tamanho da galáxia, o príncipe arrogante se prepara para lamber as botas de Haruto. Agora, Haruto tenta sair para assistir uns animes, mas a princesa Marion o impede para pedir desculpas pelo comportamento do irmão. Quando ela pergunta a Haruto se ele é mesmo só nível 2, ele confirma e se afasta. No entanto, uma nova preocupação começa a surgir na mente dele. Depois de ver seus poderes, Haruto se pergunta se seus pais verdadeiros, o rei e a rainha, começarão a procurar pelo filho que eles abandonaram. Após a estreia heróica de Haruto, Charlotte encontrou um novo hobby, ser o controle da missão. Ela passa os dias grudada na magia de vigilância dele, identificando indivíduos suspeitos pelo território e reportando-os diligentemente ao irmão mais velho. Isso infelizmente transformou a vida tranquila de Haruto numa série de operações secretas. Vendo-o sair sozinho o tempo todo, Frei decide que ficou na linha de frente por tempo demais e insiste em dar a ele um agrado com a língua. Charlotte, cujo cérebro agora é 90% anime, fica em êxtase com a ideia de uma dupla de combate ao crime, e imediatamente dá sua bênção a Haruto e Frei. Mais tarde ele diz a Frei que nenhuma violência gráfica deve ser usada nas lutas, porque Charlotte está os observando. Naquela noite, um novo grupo de ladrões celebra seu último saque, mas eles são interrompidos pela aparição dramática do Cavaleiro Negro. Ele não está sozinho. Ao seu lado está Frei, que se apresenta com um toque teatral como a Cavaleira Vermelha. Os ladrões estão confusos demais para sequer sacar as armas. Enquanto isso, Frei não lhes dá tempo para pensar e imediatamente lança uma torrente de fogo com a intenção de transformá-los todos em cinzas. Enquanto ela ri como uma vilã de desenho animado, Haruto rapidamente joga uma barreira de resfriamento para salvar os próprios criminosos que ele veio deter. Enquanto Frei canaliza uma bola de fogo ainda maior, Haruto dá um tapa na cabeça dela com um martelo de brinquedo que faz barulho, lembrando-a da regra de não violência gráfica. Ela argumenta que qualquer um no caminho do mestre dela é um inimigo, mas Haruto a distrai, prometendo dar o golpe final ele mesmo. De volta ao castelo, Haruto desaba na cama esperando um carinho da Frei com a língua. Charlotte achou a parceria incrivelmente legal, mas também notou que a dinâmica deles era menos de super-heróis e mais tipo Rick e Morty. Haruto está tão exausto que nem acha esse insulto ofensivo. Enquanto isso, no Palácio Real, o príncipe Laels ainda está furioso com sua derrota humilhante para Haruto. Um subordinado entra em seu quarto e o informa que, para sua próxima inspeção do território Gold, ele deve convidar Charlotte como sua parceira de conversa. Laels quer recusar, mas ele entende a mensagem alto e claro. Esta é uma ordem direta de sua mãe, a rainha. Preocupado com a segurança de Charlotte nesta viagem, Haruto decide explorar a rota de inspeção com sua magia de vigilância.
Ele imediatamente avista algo sinistro, um grupo de magos de mantos pretos reunidos como alcoólatras em meio a um círculo mágico gigante e brilhante. Certo de que não estão tramando nada de bom, ele assume sua persona de Cavaleiro Negro e se teletransporta para o local. Haruto caminha casualmente até os magos e pergunta o que estão aprontando. Chocados com a infiltração repentina, todos os magos se unem para lançar um ataque. Eles invocam um feitiço mágico esperando acabar com a vida dele. Mas Haruto levita no ar e lança um pum gigante que nocauteia a maioria deles. No entanto, um mago consegue completar o ritual, invocando um exército de soldados esqueletos. Haruto os acha mais bobos do que assustadores, então assim que eles vêm atacá-lo, ele simplesmente os fatia. No entanto, Haruto rapidamente percebe que os soldados esqueletos continuam se levantando como um João teimoso. Avistando uma gema brilhante em cada esqueleto, ele assume o controle deles e os vira contra seus antigos mestres. Agindo rapidamente, o mago invoca apressadamente um golem enorme do chão. O gigante de pedra pulveriza facilmente o exército de esqueletos e acerta um soco que manda Haruto pelos ares, mesmo com a barreira erguida. Enquanto o mago fica radiante de alegria com isso, Haruto percebe que subestimou os poderes do golem, mas, nesse instante, ele nota uma gema similar incrustada em seu peito também. Após desviar de mais alguns ataques, ele lança uma barreira em forma de espinho que perfura a gema. Isso faz o golem desligar completamente. Para aumentar o sorro do mago, a besta se vira contra eles, agora sob controle total de Haruto, com seus novos lacaios os amarrando. Haruto interroga o líder desse grupo de aparência suspeita. Ele descobre que são uma unidade especial sob o comando direto da rainha. Foram instruídos a invocar monstros e assassinar Charlotte durante a inspeção. O mago explica que a rainha teme o potencial latente de Charlotte. Ela está preocupada que, com o apoio do Marquês Gold, ela possa um dia ter os maiores argumentos do mundo. Foi a rainha quem enviou os soldados imperiais para atacar seu pai, a rainha quem tentou tirar a vida de sua mãe, Charlotte, e a rainha quem o abandonou numa floresta. A percepção de que sua própria mãe biológica é a fonte de todo o sofrimento de sua família faz o poder de Haruto disparar incontrolavelmente. Isso se manifesta no Golem, que tenta esmagar o mago em suas mãos, mas Haruto o impede. Ele jura proteger sua família dessa mulher má e tirar a vida dela, mesmo sendo sua mãe biológica. No dia seguinte, a inspeção começa. Na carruagem real, Charlotte tenta animar um Laeus emburrado, dizendo que seu amiguinho é menor que 5 centímetros e que o fato de Laeus conseguir animá-lo é louvável. A conversa eventualmente se volta para as habilidades estranhas de Haruto, com Laeus se perguntando se ele é parte demônio. Charlotte refuta isso inocentemente, anunciando aos 2 membros da realeza que o irmão dela tem o maior instrumento, o quê? E que ela sabe porque eles tomam banho juntos o tempo todo. A revelação deixa Laeus e a princesa Marion olhando para Haruto com uma mistura de choque e horror. Mais tarde, todos chegam a um lindo campo de trigo e contemplam o pôr do sol. Enquanto os irmãos exploram a terra como crianças pequenas, Haruto aborda seu pai adotivo com Frei. Ele cuidadosamente aborda o assunto da rainha mirando em Charlotte. A expressão do Marquês Gold fica sombria. Ele revela que as cartas anônimas do Cavaleiro Negro já o haviam deixado com medo por sua própria pele. Vendo Haruto preocupado com a vida da irmã, Gold finalmente explica o delicado equilíbrio político desses reinos. O rei Dilk é um fantoche que perdeu o poder para a esposa. Enquanto isso, a rainha Giliselda, saudada como a princesa da luz, lentamente reteve o poder anos atrás e governa todos os reinos. Essa história a permite manter os ambiciosos nobres oponentes sob controle. Gold explica que não pode operar contra a rainha Giliselda, pois isso mergulharia o reino em guerra civil. Enquanto Haruto ouve pacientemente o pai, Gold confessa que acredita que Charlotte tem o potencial de ter os maiores argumentos no reino e um dia superar a rainha. Ele então olha para Haruto com um pedido não dito pairando no ar. O Marquês Gold quer que seu filho proteja Charlotte até que ela esteja pronta para se tornar a rainha de todos os reinos. Finalmente, Haruto entende a coisa política estúpida que estava acontecendo. Ele percebe que Charlotte ascendendo ao trono é o caminho mais seguro para seu objetivo final, uma vida pacífica e tranquila como um solitário. Ouvindo essa história, Frei interpreta mal a história sobre o Rei Demônio e fica determinada a vingar Haruto tirando a vida da rainha. No entanto, Haruto a impede com um olhar frio nos olhos. Ele informa a Frei que lidará com sua mãe biológica ele mesmo, pois será a reunião familiar mais esperada da história. Dentro do Palácio Real, a rainha Giliselda está ouvindo um relatório de seus soldados enquanto exibe seus atributos imponentes. A missão deles de assassinar Charlotte falhou mais uma vez, graças à intromissão do misterioso Cavaleiro Negro. Enfurecida pela incompetência deles, ela espirra sua taça de vinho no rosto do general, enquanto eles se ajoelham sem esperança diante dela em total humilhação. Ela então decide derrotar o estúpido Cavaleiro Negro ela mesma, e tira uma espada da parede. De repente, uma voz calma ecoa pela câmara, deixando-a em alerta. O Cavaleiro Negro chegou, e ele despacha sem esforço seus guardas reais, deixando-o e a rainha sozinhos para um confronto final. Enquanto os dois se encaram, a rainha não tem ideia de que está prestes a lutar contra seu próprio fruto. Sem mais delongas, a infame Princesa da Luz libera todo o poder de sua magia. Ela o prende numa esfera de água multicamadas para afogá-lo, mas o Cavaleiro Negro consegue escapar dessa armadilha estúpida. Ela então lança uma tempestade de pingentes de gelo afiados como navalhas, mas mesmo isso é muito fácil para o filho dela. Furiosa, a rainha lança um inferno escaldante, confiante de que o Cavaleiro Negro será reduzido a carvão.
No entanto, seu filho emerge das chamas completamente ileso. Enquanto a rainha ainda está em choque, ele lança um contra-ataque implacável. Enquanto ela recompõe sua postura, o Cavaleiro Negro estilhaça seus escudos mágicos um por um, até que ela seja forçada a depender de sua esgrima. A rainha é surpreendentemente boa com espadas e os dois se envolvem numa luta brutal. Ela então se lança no ar para desferir um golpe final, o que força o Cavaleiro Negro a uma posição vulnerável. No entanto, Haruto a desarma com um único golpe enquanto ela fica ali como uma estátua que acabou de perder o chão. Antes que ela possa reagir, ele usa sua magia para colocar uma coleira em seu pescoço. Ela sente o insulto do dispositivo e tenta desesperadamente removê-la, mas ele a avisa friamente que sua cabeça será decepada se ela tentar tirá-la à força. Haruto não se importa com os planos ou o poder dela, mas deixa claro que se ela se intrometer com a família Gold ou seu território novamente, a coleira vai detonar. Antes de partir, ele adiciona um último lembrete. A coleira só sairá quando ele receber um carinho satisfatório da língua dela. Com sua mensagem entregue, Haruto desaparece da vista dela, deixando a rainha em lágrimas de raiva e humilhação total. 5 anos pacíficos se passaram desde o confronto, e a rainha nunca mais interferiu em suas vidas. Charlotte não tem ideia de que Haruto salvou a vida dela, enquanto aproveita alegremente sua infância brincando e se divertindo. Na paisagem nevada do território Gold, um Haruto agora com 14 anos observa Charlotte, ainda uma geek dedicada a animes. Ela exibe orgulhosamente um broche de transformação que ela esculpiu na neve. Perto dali, Frei construiu uma réplica de neve perfeita, mas totalmente inútil, do castelo deles. Enquanto isso, Frei continuou usando essa roupa reveladora mesmo no inverno, esperando ter um momento com Haruto em sua cama às vezes. No entanto, ele magicamente lhe dá roupas mais quentes para acabar com seu sofrimento. Vendo uma oportunidade, Frei imediatamente lista 10 outros pedidos, que Haruto rejeita sem um momento de hesitação. Não se deixando abater, Charlotte decide que é hora de sua técnica suprema, um movimento especial que requer o poder de Haruto. Ele tem um mau pressentimento, mas é impotente contra seus apelos. Ele é forçado a recitar um canto embaraçoso, antes de criar um ciclone de neve massivo que abre uma cratera profunda no chão. Imediatamente, a garotinha corre para os braços dele para expressar o quanto o ama. Assim que Charlotte e Frei estão admirando seu poder, seus pais chegam se perguntando sobre o novo buraco na paisagem deles. Para evitar revelar seu segredo, Haruto rapidamente cria um clone do Cavaleiro Negro, alegando que o herói misterioso apenas passou para exibir um novo movimento. Mais tarde, o Marquês Gold atualiza o filho sobre a situação da Rainha Má. A princípio, as pessoas pensaram que a coleira era para suas fantasias peculiares na cama. Mas ultimamente, todos começaram a perceber que a rainha está sob algum feitiço estranho do Lorde Demônio. Como Charlotte agora está segura das mãos malignas da rainha, Gold informa a Haruto que ele frequentará a escola na capital a partir do próximo verão. A mente de Haruto volta ao isolamento de sua vida anterior, e ele fica cheio de pavor. Gold explica que é um pedido direto do próprio rei, provavelmente porque a princesa Marion quer experimentar seu instrumento biológico. Ele acrescenta que a rainha quer enviar Haruto para o reino principal para manter a família Gold fraca. Embora ele seja cauteloso com os potenciais esquemas da rainha, se Gold recusar a ordem, causaria um incidente político massivo. Percebendo que está preso de qualquer jeito, Haruto aceita a contragosto ir para a escola. Isso traz o próximo problema. Ele precisa de um acompanhante pessoal para a escola. Frei é excluída imediatamente, pois ela fica animada demais com o instrumento de Haruto. Natália até se oferece para ir, mas é rapidamente apontado que alunos não levam os pais como acompanhantes. Com isso, eles agora têm 3 meses para encontrar uma pessoa adequada para o trabalho. Haruto, é claro, tem seu próprio plano. Ele quer enviar seu clone para frequentar a escola em seu lugar. Como esperado, o clone, possuindo a mesma personalidade, recusa-se categoricamente a ir. Haruto tem que explicar pacientemente a estratégia. O clone é fraco e não possui magia, então será a ferramenta perfeita para fazer Haruto parecer completamente incompetente, esperando que ele seja expulso da academia imediatamente. O clone ainda está infeliz por ser um bode expiatório, mas finalmente concorda depois que Haruto promete retribuir o favor de um jeito especial. Com um plano em andamento, Haruto se retira para seu verdadeiro santuário, uma casa de toras à beira do lago que ele passou os últimos 5 anos construindo numa montanha próxima. É o paraíso tranquilo perfeito, onde ele pode finalmente relaxar e curtir a paz. O único problema é que ele não consegue impedir Charlotte e Frei de visitá-lo para assistir animes. Ele descobre que as visitas de Charlotte ao seu quarto no castelo se tornaram menos frequentes, porque os pais pediram para ela parar de ficar perto dele agora que ela é mais velha. É durante uma dessas visitas que Haruto menciona que pode usar sua magia para teletransporte, embora só tenha tentado em curtas distâncias e nunca com seres vivos. Frei imediatamente sugere uma solução brilhante e ligeiramente antiética: usar o clone para um teste. Haruto abre um portal cintilante conectando sua casa de toras ao seu quarto no castelo. Ele chama seu clone pedindo para ele passar. No entanto, o clone sabe que o Haruto real está aterrorizado de se perder no vazio do espaço e começa a provocá-lo, desafiando-o a tentar primeiro. Enquanto os dois Harutos discutem, uma Frei furiosa decide agir. Sem uma palavra, ela salta pelo portal, aparece no quarto do castelo, agarra o clone atordoado e o arremessa impiedosamente de volta para a casa de toras. Vendo seu duplo cair num monte no chão, Haruto calmamente conclui que o experimento foi um sucesso completo. O problema de ir e vir da capital estava oficialmente resolvido. Enquanto fazia uma pausa de sua agenda exigente de jogar videogames em sua cabana, Haruto decide dar uma caminhada para clarear a cabeça.
Ele vaga profundamente pela floresta, eventualmente encontrando um lugar que não visitava há um tempo. O que antes era um simples esconderijo se transformou numa vila organizada e movimentada, populada pelos soldados e esqueletos que ele havia adquirido dos magos da rainha, junto com uma série de outros monstros perdidos que Frey havia reunido. Assim que os esqueletos o avistam, eles ficam em posição de sentido e oferecem uma saudação sincronizada como soldados em desfile. Haruto fica visivelmente confuso com isso, mas nesse instante o líder esqueleto, um esqueleto surpreendentemente educado e eloquente chamado Johnny, se apresenta. Ele então se oferece para fazer um grande tour pela sua colônia para Haruto. Johnny exibe orgulhosamente suas fazendas onde cultivam e criam gado. Ele continua explicando como os esqueletos e os monstros perdidos dividiram o território e estão vivendo pacificamente sob sua liderança. Haruto está impressionado com a engenhosidade deles, mas sua mente já divagou para outro lugar. Ele ainda está incomodado pelo fato de precisar de um acompanhante para a academia. Enquanto observa Johnny, que é gentil, leal e impecável, uma lâmpada se acende. Ele poderia simplesmente fazê-lo parecer humano. A ideia parece perfeita até Haruto perceber que precisa dar a Johnny um detalhe importante. Com isso, seu acompanhante perfeito acabou de perder um emprego que nunca soube que tinha. Eventualmente, Haruto planeja uma fuga educada e passa seu tempo à beira de um lago tranquilo, sozinho. Mas ele logo é interrompido por Jigan, o golem gigante, que se senta desajeitadamente ao lado dele como uma garotinha. Ela então oferece silenciosamente a Haruto uma linda flor e tenta flertar com ele. A natureza quieta e dócil de Jigan o faz reconsiderá-la como candidata a seu acompanhante. Mas um único olhar para seu tamanho colossal imediatamente esmaga essa ideia. Apesar disso, os dois se sentam por um momento, conversando sobre sua intensa batalha de 5 anos atrás. Irritado com a busca por um acompanhante, Haruto volta para casa, apenas para ser emboscado por Frey, que de alguma forma sentiu que ele estava procurando um acompanhante. Ela fica furiosa e pergunta a ele sobre isso. Mas com o ultimato do pai em sua mente, Haruto simplesmente sai de cena. No dia seguinte, Charlotte invade com um novo nome excessivamente dramático para o Cavaleiro Negro, sugerindo Schwarzenegger, que ela encurta animadamente para Shiva. Enquanto Charlotte está impressionada com sua própria criação, Haruto fica sem palavras e irritado. Mais tarde, a garotinha encontra Johnny com Frey, que os cumprimentam educadamente também. Charlotte propõe um nome para a Vila de Monstros também e sugere Pandemônio, um título que Johnny e Frey aprovam instantaneamente. O caos doméstico deles é interrompido quando Marquês Gold convoca Haruto ao seu escritório com um problema sério. Mais cedo naquele dia, um monstro azul gigante e ferido chamado Dragão da Nevasca havia caído bem fora do território deles, causando estragos por toda parte. Gold explica que por estar ferido e encurralado, o Dragão da Nevasca poderia facilmente entrar em fúria e invadir a região deles, causando muitas baixas civis. Então ele precisa que Frey investigue essa situação, demônio, para avaliar a ameaça que representa. No entanto, ela recusa-se categoricamente porque 50 anos atrás, este dragão traiu seu clã durante a poderosa guerra entre humanos e demônios. Aos olhos dela, o dragão é um covarde que se escondeu como um frouxo enquanto seus amigos lutavam e perdiam suas vidas. Haruto entende essa situação e pede ao pai um pouco mais de tempo para decidir. Ao saírem, eles notam Charlotte que estava escutando atrás da porta. Com lágrimas nos olhos, ela imagina o dragão sozinho, ferido e assustado, e implora a Frey para salvá-lo. Para Haruto, isso muda tudo, mas ele com a maior tranquilidade avisa a Frey que o desejo da Charlotte agora é o desejo dele. Incapaz de recusar uma ordem direta do seu mestre, Frey, a contragosto, aceita a missão. Ela então declara que vai dar um jeito em todo mundo que estiver ameaçando o dragão, sem dó nem piedade. Chegando na fronteira, Haruto usa sua magia para dar uma boa escaneada na área. Ele logo encontra o dragão, percebendo as várias flechas cravadas no corpo e o quão exausto ele parecia estar. Haruto também nota uns caçadores furtivos, uns verdadeiros abutres, querendo capturar o dragão ferido. Enquanto os caçadores se aproximam para dar cabo do dragão, a dupla surge para bloquear o caminho deles. Enquanto Haruto começa a curar a vagana do dragão, Frey olha para os caçadores como se fossem um belo cesto de carne fresca. Ela então entra num modo berserk instantâneo e consegue derrotar todos eles com um único golpe, sem esforço algum. Depois de neutralizar os caçadores, Haruto se apresenta como o Cavaleiro Negro só para ser congelado na hora, por pura ingratidão. Ele estraçalha o gelo sem o menor esforço, irritado por essa ser a gratidão que recebe por ter salvado a criatura. Ele percebe que o dragão consegue se comunicar telepaticamente, assim como a Frey fez quando se conheceram. No entanto, o dragão o ignora solenemente e direciona suas perguntas a Frey, exigindo saber por que um demônio tão poderoso obedeceria a um mero humano, qual é a lógica? Frey então embarca numa saga entusiasmada de 1 hora, detalhando toda a sua história com Haruto, finalmente convencendo o dragão de que ele é, de fato, a reencarnação do Rei Demônio, sem sombra de dúvidas. O dragão se desculpa por sua covardia passada, explicando que por 300 anos viveu uma vida solitária e tranquila nas montanhas, simplesmente porque detesta lutar, e ponto final. Isso imediatamente ressoa com Haruto, que fica ao mesmo tempo com uma pontinha de inveja e bastante intrigado. O dragão então conta como no início ela só ficava encolhida na sua caverna, mas sua vida mudou completamente quando descobriu um livro deixado por um aventureiro. Que coisa! Ela o leu e releu, várias e várias vezes, até sentir uma vontade avassaladora de ter mais, o que a levou a assumir forma humana para se infiltrar em vilarejos e conseguir mais livros, tipo uma espiã literária.
Mas um dia, durante sua aventura literária, ela foi descoberta pelos moradores do vilarejo, que começaram a persegui-la sem parar. Eles até queimaram todos os seus livros, forçando-a a deixar o único lugar que ela chamava de lar. Que crueldade. Ao ouvir a história dela, a raiva da Frey simplesmente derrete, e ela imediatamente oferece um lugar no pandemônio sem pensar duas vezes. Haruto explica que o objetivo deles era, desde o começo, oferecer um abrigo seguro para ela. Afinal de contas, radiante com a perspectiva de um lar seguro, com acesso a novos livros e companheiros, o dragão imediatamente o aceita como seu novo mestre, sem pestanejar. Enquanto ela começa a se transformar em sua forma humana, Haruto se lembra do seu primeiro e constrangedor encontro com uma Frey completamente nua. Então ele rapidamente usa sua magia para cobrir o dragão, antes que as coisas ficassem, digamos, animadas demais para ele. Num piscar de olhos, num clarão de luz, a besta colossal é substituída por uma pequena garota de cabelos azuis. Que fofura! A garota fica chocada com as roupas que surgiram do nada e elogia Haruto por suas incríveis habilidades mágicas. Que demais! Nesse momento, Haruto remove sua máscara e se apresenta de forma adequada, como manda o figurino. Como a garota não tem uma identidade humana, ele decide então dar um nome a ela, um nome bem especial. Já que ela é um dragão da nevasca, ele a chama de Lisa, uma homenagem à sua estrela favorita do cinema adulto. Que sacada! Lisa adora seu novo nome e o cumprimenta alegremente como seu mestre, toda feliz e saltitante. No entanto, Frey imediatamente se intromete, lembrando a Lisa que ela foi a primeira a servir Haruto, e que isso é importante. Ela diz para Lisa esperar a vez dela antes de poder, digamos, lamber o mastro do Haruto, se é que me entende. Nesse exato momento, Haruto e Lisa sobem aos céus para ir para casa, enquanto uma Frey irritada é deixada para trás, no chão, sozinha. Ela é forçada a correr atrás deles o mais rápido que suas pernas conseguem, tipo uma maratonista olímpica. De volta ao castelo, Haruto apresenta sua mais nova recruta à sua família, o Marquês Gold, com toda a pompa e circunstância. Um homem que já viu esquisitices suficientes para 3 vidas, mal pisca ao saber que um dragão da nevasca agora vai trabalhar como empregada, que coisa mais normal, né? Ele concorda calmamente em deixar Lisa ficar, desde que ela também o sirva de uma forma, digamos, especial, se é que me entende. Natalia está simplesmente feliz em ver mais um rostinho fofo por perto, enquanto Charlotte está praticamente vibrando de pura excitação. Que fofas! Enquanto isso, Frey está determinada a estabelecer sua dominância como a serva mais antiga e se encarrega de ensinar a Lisa os macetes do serviço doméstico, tipo uma mentora. A primeira lição dela é limpar o quintal da frente, uma tarefa bem básica. Ela pega uma vassoura com a confiança de uma mestra, mas seus movimentos desajeitados acabam quebrando a vassoura como um galho seco. Que desastre! Por outro lado, Lisa começa sua tarefa de varrer e rapidamente limpa o quintal inteiro, sem deixar uma sujeirinha sequer impecável. A próxima tarefa é lavar a louça na cozinha, um verdadeiro desafio para alguns. Toda vez que Frey toca um prato, ele se estraçalha sob suas mãos poderosas, deixando-a furiosa, tipo um touro bravo. Mais uma vez, Lisa lida com a tarefa com uma graça inata, como se tivesse nascido para isso. O teste final é cozinhar, a prova de fogo, literalmente. A obra-prima culinária da Frey parece e cheira a um pedaço de carvão, um verdadeiro desastre gastronômico. Em total contraste, Lisa consegue preparar uma refeição requintada em apenas 1 hora de aprendizado. Que talento! Ela até recebe elogios de seus colegas de casa, que ficam impressionados com a sua habilidade. Naquela noite, durante o jantar, o veredito é dado, e não há como negar. O Marquês Gold e Natalia ficam absolutamente chocados com as habilidades culinárias da Lisa, de cair o queixo. Enquanto isso, uma Frey deprimida só consegue ficar emburrada num canto, tendo falhado espetacularmente em cada uma das tarefas que faz. Rapidamente fica claro que Lisa é uma aprendiz nata, um verdadeiro prodígio, sem dúvida alguma. Observando o quão bem ela cuida da Charlotte, Natalia sugere que ela se torne a empregada pessoal da menina. Uma ótima ideia. Gold concorda imediatamente, e Lisa, ansiosa para agradar seus mestres, promete fazer o seu melhor e mais um. Ela também menciona que aprendeu um pouquinho de magia quando era um dragão, o que deixa Natalia ainda mais feliz, tipo criança em loja de brinquedos. Essa promoção final é o último prego no caixão do ego da Frey, que agora está em pedacinhos. Como empregada pessoal da Charlotte, Lisa se torna um sucesso retumbante, um verdadeiro fenômeno. Ela acorda Charlotte de manhã e a leva para o treinamento de magia, com toda a dedicação. Em apenas algumas horas, as habilidades de Charlotte melhoraram aos trancos e barrancos, pois ela consegue criar fogo usando apenas feitiços mágicos. Que impressionante! Desde aquele dia, as duas se tornaram grandes amigas, daquelas que se entendem sem precisar de palavras. Lisa ajuda com a lição de casa, a acompanha à biblioteca para ler e, o mais importante de tudo, a treina em magia, uma verdadeira mentora. Elas até começaram a visitar os banhos termais juntas, tipo um spa particular. Um dia, enquanto Haruto observa de longe, Charlotte mostra a ele, toda animada, como agora consegue criar uma enorme e estável bola de fogo, dando todo o crédito ao excelente ensino da Lisa. Que orgulho! Haruto fica impressionado não só com o progresso da Charlotte, mas também com as incríveis habilidades multitarefas da Lisa. Que mulher!
Ela casualmente lava a roupa com uma esfera flutuante de água, enquanto ao mesmo tempo instrui a Charlotte sem perder o ritmo. Quando Haruto pergunta se ela alguma vez se cansa de fazer todos esses trabalhos ao mesmo tempo, ela apenas solta um sorriso gentil e nada mais. Liesel assegura de que, na verdade, ela adora servir a Charlotte, porque isso a faz se sentir útil, e isso é o que importa. Haruto observa as duas, pensando o quão precioso é o novo laço delas, mas nesse exato momento ele percebe que Lisa teria sido a candidata perfeita para, digamos, jogar ping-pong com ele à noite e ser sua assistente pessoal. Que sacada! Ela é bonita e inteligente, leal e, o melhor de tudo, não fala muito um combo perfeito, não é? No entanto, assim que ele toma essa decisão, ele nota as garotas sendo fofas juntas, e isso o faz repensar. Contudo, seu cérebro, que às vezes é meio lerdo, tem uma ideia brilhante, uma verdadeira sacada de gênio. Ele só precisa construir um portal de teletransporte permanente entre o dormitório da escola e o castelo, e problema resolvido. Dessa forma, ele não terá que separar as garotas de jeito nenhum. Que alívio! Com o passar dos dias, o laço delas ficou tão forte que Lisa começou a se juntar a Charlotte e Frei em suas visitas à cabana isolada de Haruto. Que amizade linda! Ele espera que mostre seu nível normal, mas o cristal brilha com uma intensidade cegante. Em segundos, a bola mija sobrecarrega e se estilhaça em 1000 pedaços. Haruto comemora internamente, pensando que destruir um artefato tão valioso é com certeza seu passaporte de volta para casa. Mas a reação de Chieta é o oposto do que ele esperava. Ela acha espetacular, explicando que a bola mija não aguentou o volume absurdo de magia da mão de Haruto. Nesse momento, Chieta revela toda a verdade sobre a habilidade de Hirata. O exame que ele acabou de fazer era de nível de mago real, avançado demais para qualquer calouro. Ela elogia suas respostas esplêndidas sobre magia de barreira e antiga, revelando que eram quase uma cópia perfeita dos próprios escritos dela. O sangue de Hirata gela ao perceber que ela é a autora com aquele nome ridiculamente longo. Chieta tenta recrutá-lo imediatamente para sua pesquisa, mas Hirato, furioso por seu plano perfeito ter dado tão errado, recusa-se categoricamente e sai da sala batendo a porta. Com o Haruto original incapaz de falhar no exame, o fardo de ir à escola cai sobre seu clone. Charlotte entende a situação e lhe entrega uma arma de fogo para acabar com sua patética e insignificante existência. Após a cerimônia de entrada, ele tenta voltar sorrateiramente para o dormitório, desesperado para evitar qualquer interação humana. Mas ele esbarra direto num grupo de veteranos arrogantes liderados pelo vice-presidente estudantil, David. No mesmo instante, ele tromba com a garota misteriosa da fonte, Iris, e acaba com o rosto plantado diretamente nas botas dela. Davi, enfurecido por esses dois Zeningens terem passado por ele sem se curvar, exige que lhe mostrem algum respeito. O clone de Haruto não quer saber de confusão, então tenta a clássica desculpa de "preciso ir ao banheiro". No entanto, essa mentira óbvia enfurece Dave, que lança um ataque mágico contra ele. O feitiço atinge o clone de Haruto em cheio nas costas, mas graças à barreira protetora do Haruto original, ele se levanta sem um arranhão. Naquele momento, o clone de Haruto esqueceu completamente que deveria ser fraco e que devia ter fingido estar machucado. Vendo que seu ataque não teve efeito, a raiva de David ferve, e ele começa a entoar um feitiço muito mais poderoso e letal. Hirata se desculpa por tê-lo envolvido, mas antes que ela possa intervir, o clone de Haruto faz sua jogada. Ele saca a arma de fogo mágica que Charlotte lhe deu antes para a autodefesa e atira em David, mandando o vice-presidente voar como uma coruja. Sem pensar duas vezes, ele aproveita a oportunidade para correr pela sua vida. Mais tarde, o clone de Hirata, deprimido, relata o dia desastroso inteiro ao Hirata original, que sente uma pena imensa de seu sósia. Seus problemas estão longe de acabar, pois chega uma carta de David, desafiando-o para um duelo formal. Rejeitar traria desonra à família Gold, tornando a situação impossível. Naquela noite, Haruto vê Hirata indo para a residência de David. Ela implora ao vice-presidente para cancelar o duelo, assumindo toda a culpa para si. No entanto, David está de péssimo humor. Seu ombro dói demais por causa da arma mágica, e ele desconta sua frustração nos curandeiros em Aratus. Então, ele faz uma proposta nojenta. Cancelará o duelo se ela concordar em balançar os melões dela na frente dele e de seus capangas. Para o horror e nojo de Haruto, a pobre garota concorda, mas assim que ela está prestes a tirar a blusa, a sala é mergulhada na escuridão total. Nesse exato momento, Haruto aparece em sua persona Shiva, tendo selado a área numa dimensão de bolso. Ele repreende Iris pela falta de amor próprio antes de voltar sua atenção para um David aterrorizado. Ele se apresenta como um executor da justiça e, como punição por suas ações, cria um bloqueio mágico em forma de torno no ombro ferido de Dave. Ele explica que o torno apertará ainda mais se Dave tentar usar magia, ou se alguém tentar curá-lo. Ele declara que o dispositivo só será removido quando ele cancelar o duelo e se arrepender devidamente de seus pecados. Depois que Haruto sai, a dimensão se dissipa. Os amigos de David correm para o lado dele, mas assim que lançam um feitiço de cura, o torno se ativa. Ele solta um grito de agonia de gelar o sangue, um som tão patético que nem seus próprios capangas conseguem evitar cair na gargalhada com seu estado miserável. A vida de Haruto na academia é oficialmente um pesadelo. Longe de ser expulso, ele agora é o assunto de toda a escola. Após o incidente com David, Haruto é convocado ao escritório da faculdade.
Esperando a expulsão, ele é recebido com elogios. Ele se tornou uma celebridade a contragosto, com alunos querendo cheirar suas axilas para serem tão poderosos quanto ele. Desesperado para escapar da atenção, ele tenta correr para o dormitório, mas é interceptado pela pessoa que mais queria evitar, a professora Tieta. Ela se recusa a desistir, oferecendo alegremente para explicar sua proposta de recrutamento tudo de novo. Apesar da relutância de Hirata, Tieta agarra seu braço e permanece irredutível em recrutá-lo para seu laboratório de pesquisa. Ela desenha a estrutura da academia no chão. Todos os alunos devem escolher entre o curso de cavaleiros e o de pesquisadores. O de cavaleiros é para quem se interessa por combate físico e batalhas, enquanto o de pesquisadores é para estudos mágicos. Dadas suas impressionantes respostas sobre magia antiga, Tieta insiste que ele deve trabalhar com ela e até promete dar-lhe eventos ocasionais de lambe-salsicha. Nesse instante, o príncipe Laios caminha em sua direção e, sob o pretexto de uma saudação amigável, ele ataca Haruto. No entanto, esse ataque foi facilmente interceptado. Haruto é então cumprimentado por Marion, cujos seios parecem ainda maiores naquele vestido vermelho. Enquanto todos discutem suas aulas, ela pede a Haruto para acompanhá-la à sua aula de pesquisa. No entanto, Laios quer que ele se junte ao laboratório dele porque quer aprender magia com Haruto. O que se segue é uma discussão caótica a três sobre o futuro de Haruto, quando Arata intervém, alegando que quer falar com Haruto. Vendo isso como uma oportunidade, ele pega nas mãos de Arata e sai do corredor, alegando ter coisas importantes a fazer com ela. Isso deixa os três furiosos, já que nenhum deles conseguiu fisgar esse garoto talentoso. Uma vez sozinhos, Haruto pergunta sobre o que ela queria conversar. Iris revela que sabe a verdade. Ela consegue sentir a diferença entre ele e seu clone sem mana, e também consegue perceber sua magia de barreira única. A forma como ela descreve a mana dele o faz questionar se ela é um demônio. Essa pergunta pega Iris de surpresa, e ela congela por um segundo antes de confirmar baixinho que é humana. Ela até se desculpa por ter arrastado Hirato para a confusão com David. Enquanto ele escuta, Iris também o agradece pela proteção e, para seu choque total, pergunta se eles podem ser amigos. Haruto fica chocado ao ouvir isso. Iris explica que sente que foi o destino que os fez continuar se encontrando. Ele descobre que ela foi abandonada 4 vezes quando criança e cresceu num mosteiro onde foi maltratada por todos, exceto por um padre gentil que morreu quando ela tinha 5 anos. Essa criação isolada a deixou com uma completa falta de bom senso e habilidades para a vida, e ela espera que, ao fazer amizade com ele, possa finalmente aprender a usar os dedos para se satisfazer. Haruto, sem rodeios, diz a ela que ela veio a pessoa errada, já que ele também é um introvertido. Mas pra Iris, isso é perfeito, significa que são parecidos e podem aprender juntos. Haruto, percebendo que ela poderia ser uma aliada útil para navegar na vida escolar, concorda relutantemente. Quando ele descobre que ela também está entrando no laboratório de magia antiga de Tieta, ele suspira em resignação, percebendo que seu destino está selado. No entanto, Iris simplesmente sorri para ele. Seu sorriso genuíno é tão radiante que Haruto pensa que poderia rivalizar com o de Charlotte. Enquanto isso, Charlotte, Frei e Lisa estão relaxando na banheira de água quente, conversando sobre Hirado e o quanto sentem falta dele. Sem hesitar, Charlotte se levanta com uma ideia brilhante, enquanto Frei e Lisa continuam a ensaboar os airbags delas na água. Elas então discutem quem tem os airbags mais bonitos por algumas horas. Frei fica um pouco vulnerável e compartilha sua experiência com Haruto, como ele era uma entidade poderosa mesmo quando era uma criança pequena e fraca. Lisa não consegue compreender esse nível de poder. Antes que percebam, as garotas ficam tristes porque não podem mais brincar com o pirulito de Haruto. Por outro lado, Haruto e Iris estão indo para o quarto dele para dar uma namoradinha. Mas ele percebe uma energia estranha por perto. Como não pode mandar Iris voltar, os dois entram no quarto onde Charlotte está esperando pelo irmão. Vendo uma gata ao lado dele, a mente dela imediatamente pula para a conclusão de que Haruto está prestes a pegar a namorada. No entanto, Haruto rapidamente esclarece que Arata é apenas uma amiga, um conceito que parece impressionar Charlotte ainda mais. Ela divaga que, se ele consegue fazer amigos tão facilmente, conseguir amantes deve ser moleza. Segundo Charlotte, Aratu será sua primeira esposa, então ela quer se tornar a segunda. Haruto descarta isso como fantasia infantil, enquanto Heródotos fica se perguntando se essa é uma conversa normal entre irmãos. Eventualmente, as garotas se apresentam e todas se sentam para começar a se inscrever nas aulas. Haruto rapidamente se entedia e pede a Charlotte para escolher seu horário. Ela aceita feliz, preenchendo o formulário dele num piscar de olhos com uma seleção de cursos difíceis de nível sênior que ela considera não muito fáceis para ele. Iris fica surpresa por ele nem verificar as escolhas dela, mas Hirado explica que confia completamente em Charlotte, um comentário que faz sua irmã corar de orgulho. Quando Iris pergunta sobre os objetivos dele na academia, Charlotte assume um ar misterioso. Ela explica orgulhosamente que o verdadeiro propósito de seu irmão está muito além de meros estudos acadêmicos, e que ele já transcendeu tais convenções mortais. Suas grandes e crípticas declarações deixam Iris completamente maravilhada com ele. Haruto, percebendo que sua irmã estava prestes a causar ainda mais estragos, decide que é hora de ela ir. Ela se despede e, enquanto atravessa a porta de teletransporte, Haruto rapidamente cobre os olhos de Iris para impedi-la de ver seu segredo, deixando-a com mais um mistério sobre seu estranho novo amigo. O primeiro dia de aula chega e Haruto já está morrendo de medo. Antes de ele sair, Charlotte lhe dá um abraço de boa sorte, segurando-o por um tempo desconfortavelmente longo. Enquanto ele e Lisa saem do dormitório, são cumprimentados por uma Iris entusiasmada. Ela já sabe que Lisa é um dragão, mas simplesmente aceita isso como uma peculiaridade lógica de ser a acompanhante de Haruto.
Ela não consegue acreditar que Haruto foi colocado na humilde classe C com base em seu exame, mas prevê com confiança que ele será promovido à classe A em pouco tempo. Acontece que Arathusa é um aluno da classe A. Quando ela entra na sala, os dois observam suas nádegas balançando. Mais tarde, Haruto vai para sua classe C, onde todos os olhos estão nele, já que sua reputação o precedeu. A professora explica que a classe C é para o aluno mediano, mas o desempenho nas avaliações determinará se eles sobem ou descem. Com isso, a professora anuncia um teste surpresa do nada. Haruto vê isso como mais uma oportunidade de ouro para ser expulso. No entanto, as perguntas são chocantemente fáceis, com conceitos que Charlotte havia dominado em seus primeiros 6 meses de estudo. Percebendo que um 0 seria óbvio demais, ele mira numa pontuação respeitável, mas nada impressionante, de 60. O que ele não percebe é que a pontuação média da classe C é de apenas 20 pontos. Quando seu resultado é anunciado, os colegas de Haruto e a professora ficam boquiabertos com seu gênio, antes que ele possa sequer processar seu erro. A professora declara que ele está sendo imediatamente promovido à classe A para sua próxima aula. Seu plano falhou mais uma vez da forma mais espetacular possível. Entrando na sala de aula da elite classe A, ele imediatamente avista Iris e Leios. Ele tenta uma retirada apressada, mas eles o arrastam para um assento entre eles e começam a discutir sobre quem vai pegar no peru dele durante a aula. A briga deles é interrompida pela chegada da professora, uma mulher de aparência severa chamada Oratória, que imediatamente os repreende por estarem conversando. Ela tem uma antipatia particular pelo laboratório de Tieta e avisa Oruto e Iris que lhes dará um trabalho especialmente difícil. A primeira lição é sobre atributos mágicos. Oratória chama Iris à frente para demonstrar e a bola de cristal revela que ela possui todos os atributos, um feito raro e impressionante. No entanto, seu nível geral é de apenas 5, o que Oratória afirma ser lamentavelmente baixo. A professora então explica a diferença entre atributos principais e secundários e pergunta à turma por que os atributos secundários são tão difíceis de medir. Leia sugere que é devido à proficiência, mas Zerato descarta isso como uma teoria ultrapassada. Enquanto isso, Haruto murmura para si mesmo que é por causa de atributos ocultos. Hirata Vorrier o ouve e exige que ele explique sua lógica. Sob pressão, Hirata descreve um conceito que ele só havia discutido com Charlotte, que cada atributo tem subatributos ocultos, como aprimoramento para fogo, que afetam a aptidão mágica de uma pessoa de maneiras específicas. Hirata Vorrier fica chocada. Essa teoria faz parte da mais recente pesquisa altamente classificada de um gênio misterioso conhecido apenas como Coruja Sábia, cujos artigos de pesquisa têm revolucionado a magia moderna. Ela não consegue entender como um aluno saberia disso, e sua suspeita de que Hirata possa ser a Coruja Sábia é palpável. Mais tarde, no laboratório de Tieta, o clone de Haruto assumiu o dia, mas a festa de boas-vindas é interrompida por um grito vindo da sala dos fundos. Eles correm para encontrar David amarrado no chão, como numa cena de quarto safadinha. Tieta explica que ele veio a ela implorando por ajuda com o torno mágico, mas desmaiou de fadiga enquanto ela o examinava. Ela o vê como um sujeito de pesquisa perfeito. Iris percebe que o torno é feito de magia sem atributos, e Tieta confirma que deve ser magia antiga, pois um feitiço moderno não teria durado tanto tempo. A única pergunta é, quem poderia tê-lo lançado? Para obter uma resposta, ela acorda Dave com uma série de tapas fortes. Ele só consegue descrever seu agressor como uma figura vestida de preto com uma voz estranha. Isso é tudo que Tieta precisa. Ela rapidamente se vira para o clone de Haruto com os olhos brilhando de suspeita. Ela aponta que o aliado da justiça do território de Mangrave Gold convenientemente apareceu na capital exatamente ao mesmo tempo que ele. Tieta suspeita que ele esteja escondendo algo muito maior do que apenas seu conhecimento de magia antiga. Enquanto ela o pressiona com um tom ameaçador, o clone de Haruto entra em pânico e pede ajuda mentalmente. Num piscar de olhos, o Haruto original aparece em sua persona Shiva. Ele diz friamente a Tieta que não é parente de Haruto e está na capital apenas para punir o mal. Tieta fica emocionada em conhecê-lo, mas está mais interessada no fato de que David faz parte de uma organização suspeita da vida real. Shiva confirma que foi por isso que ele foi alvo, e então diz a David que removerá a restrição na manhã seguinte se o duelo for cancelado. Ao se virar para sair, Tieta o prende numa restrição mágica, exigindo que ele responda a todas as perguntas dela, até oferecendo o corpo dela por uma noite em troca de seu conhecimento. No entanto, Haruto se liberta sem esforço, a restringe como troco, e só solta a pequena professora depois que ela implora para ele deixá-la ir ao banheiro. Agora a festa de boas-vindas finalmente recomeça, mas é um evento meio constrangedor. Porcos, o assistente de longa data e sofredor de Tieta, confidencia a Hirato que costumava ser tutor dela, mas ela era um gênio tão grande que ele não tinha mais nada a ensinar. Ele lamenta que ela tenha abandonado uma carreira promissora em magia moderna para perseguir o campo infrutífero da magia antiga. Enquanto isso, uma Iris bêbada agradece a Hirato por se juntar ao laboratório, acreditando que é a melhor chance dela de ficar mais forte antes de desmaiar. Tieta então explica a situação de Erato. Seu baixo nível é provavelmente permanente, então ela está apostando na magia antiga para encontrar uma solução. Enquanto todos dormem depois da festa, Dave, fervendo de humilhação, convoca o esquadrão de assassinos de elite de sua família. Ele lhes dá uma ordem simples: neutralizar Haruto e tirar uma foto do pirulito dele para fins de pesquisa. Ele não tem ideia de que o Haruto original está observando e gravando cada movimento seu. Em minutos, os assassinos cercam o prédio, mas um deles bate com a cara numa barreira invisível. Percebendo que o prédio está protegido, eles tentam quebrá-lo, mas suas armas não conseguem sequer arranhá-lo. De repente, portas aparecem por todo o prédio. Os assassinos avançam com cautela, mas são pegos um por um como pintinhos, arrastados para dentro por uma força invisível.
Quando o Charuto original finalmente se revela, os assassinos restantes percebem com horror que estavam atacando seus próprios camaradas, que foram disfarçados pela magia de Haruto. O capitão deles é selado num instante e todo o esquadrão é capturado sem uma única baixa. Com os assassinos capturados e sua vitória absoluta, Haruto confronta Davi. Ele apresenta ao vice-presidente aterrorizado todo o seu esquadrão de assassinos capturado, ainda envolto em restrições mágicas. Como um toque final, ele projeta uma gravação do momento em que o próprio David deu a ordem para neutralizar todos no laboratório. Diante de provas irrefutáveis, David ainda tenta negar, mas suas negações são fracas e patéticas. Enquanto isso, Haruto explica que sua punição anterior claramente não foi suficiente e pergunta se ele gostaria de experimentar a verdadeira dor. Levado ao limite absoluto, Dave faz um movimento desesperado e injeta uma substância estranha de uma seringa em seu braço. Seu corpo imediatamente começa a se contorcer e expandir, transformando-o numa gigantesca e grotesca Nicki Minaj. Haruto só consegue observar essa transformaçãozinha estúpida. Nesse instante, a bundinha chata da Charlotte liga pra ele e pede a Haruto para não machucar David. De repente, o recém-monstruoso Davy ataca e um único soco manda Haruto voando pela janela estilhaçada. Agora ele enfrenta a fera, decidindo tentar uma abordagem não letal. Haruto usa sua magia de barreira para criar restrições poderosas, imobilizando os braços do monstro. Mas a criatura tem um truque horrível na manga. Ela descarta intencionalmente seus próprios membros capturados, que se dissolvem em pó antes de regenerar instantaneamente um par novinho em folha. Haruto não tem ideia de como derrotar esse monstro, mas Charlotte então compartilha sua observação de que o monstro parecia ficar um pouco menor depois de se regenerar. A resposta está lá na mente de Haruto. O monstro deve estar consumindo a própria massa e energia de Davy. Ele só precisa forçá-lo a se regenerar várias vezes. Elogiando Charlotte por sua genialidade, Haruto prepara seu movimento final. Ele invoca um vórtice giratório no céu, de onde emerge um arsenal de todo tipo de espada imaginável, junto com um único e solitário martelo de brinquedo. De repente, Haruto libera a tempestade de lâminas que chove sobre o monstro, não para neutralizá-lo, mas para fatiar sua carne super desenvolvida, forçando-o a encolher e regenerar constantemente. O monstro é reduzido pedaço por pedaço até que tudo o que resta é um David nu, inconsciente e em tamanho humano. Finalmente, o martelo de brinquedo cai do céu e o acerta suavemente na cabeça. Haruto agradece a Charlotte por sua ajuda inestimável e diz a ela para ir assistir a uns vídeos de milho japonês. Ele então se aproxima do agora humano David, esperando continuar seu interrogatório. Mas o ex-vice-presidente foge de quatro como um animal assustado. Percebendo que não obterá nenhuma informação dele agora, Haruto recupera a seringa usada para análise posterior. Exausto, ele enfrenta sua última tarefa da noite: usar sua magia para reparar os enormes danos colaterais ao prédio de pesquisa antes que alguém acorde. Mais tarde, ao amanhecer, o clone de Haruto está parado junto à janela, observando o céu. Ele diz ao Haruto de verdade que, apesar da bagunça, ele até que se divertiu com a Iris e a galera. Ambos estão começando a sacar que talvez não seja tão ruim assim se misturar com as pessoas. Enquanto a vida escolar do Haruto vira uma zona ainda maior, a organizaçãozinha da irmã dele está oficialmente em Frei Lisa depois de investigarem por conta própria na capital, contam o que descobriram para o grupo. As fofocas são verdadeiras. O rei e a rainha estão se bicando, e os nobres estão se aproveitando do vácuo de poder para dar umas rasteiras. Johnny, com uma sacada genial, liga a briga do Haruto com o David a essa conspiração gigantesca. Charlotte, roubando a cena, solta sua teoria mirabolante, digna de um anime. David é um figurão de um conselho estudantil das trevas, que é só um fantoche de uma organização maligna gigantesca que quer virar o país de cabeça para baixo. Enquanto isso, Haruto assiste a tudo com sua magia de vigilância, tipo um Big Brother. Ele sabe que o plano da irmã é pura viagem, coisa de filme, mas também sabe que uma organização maligna de verdade existe e a mãe dele está bem no centro de tudo. Ele saca que não tem como parar a galera agora, então o jeito é ficar de olho na Charlotte e nos seus agentes secretos. Apesar de toda a confusão, o irado finalmente achou seu propósito de vida: proteger a Charlotte e os amigos dela, para ele poder curtir sua vidinha pacata e solitária. Se vocês querem que a gente faça a segunda temporada desse anime, comentem airbags aqui embaixo. Enquanto isso, se inscreva, deixe seu like e compartilhe este vídeo com toda a galera.